não é novo. Isto já acontecia desde o tempo do profeta Isaías. Convido-os a ir ao primeiro capítulo do livro. Isaías foi um profeta que profetizou nos tempos de Uzias, Jotão e Acás e Ezequias, reis de Judá. É-nos dito pelo profeta Isaías que o povo se corrompeu, eles abandonaram o Senhor, perverteram o culto a Deus, se voltaram para estratégias mundanas, confiaram na força da carne, deixaram o Santo de Israel. Contudo, o Senhor fez uma promessa, e você pode ver comigo em Isaías 17 ao 19, que ele diz: aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comerei o melhor dessa terra. E depois deste convite da graça, ele completa dizendo que aqueles que creem nele serão restaurados. Ele diz no versículo 25 que ele voltaria contra a eles a mão, os purificaria com potassa das suas escórias e tiraria todo o metal impuro deles, como nós fazíamos na cearia quando eu trabalhava na Companhia Siderúrgica Nacional. Ele diz que ele restituiria os seus juízes, como era antigamente, os seus conselheiros, como no princípio. E depois disso, Sião seria chamada de cidade de justiça, cidade fiel. Sião seria uma cidade redimida pelo direito, dos que se arrependessem pela justiça. Esse texto vai de encontro ao texto de Isaías 32, do 1 ao 8, que estávamos lendo, que fala de um rei de justiça, de um reino de justiça do Senhor. Esta ideia de reino perpassa toda a Escritura. O professor Gerhard van Groningen, que já foi professor na nossa casa de profetas e contribuiu para a formação de muitos dos nossos mestres, ensina que existem 3 elementos unificadores na sua proposta de teologia bíblica, que é reino, pacto e mediador. Ele denomina isso de um cordão dourado que perpassa toda a Escritura. Com essa ideia em mente, nos voltemos ao texto de Isaías 32, do 1 ao 8, e pensemos naquilo que é ensinado pelo profeta aqui. O tema desse meu sermão hoje, amados irmãos, são as marcas do reino de justiça entre nós. E uma das coisas que me proponho a mostrar nesse texto, estudando com os irmãos, é que este reino ou já está desde o tempo dos reis de Judá entre nós, ou já surgiu em algum momento do tempo, ou estará entre nós no futuro. Para tanto, nós precisamos nos voltar para esse texto no seu contexto. Esse texto está dentro do contexto que vai de Isaías 28 até Isaías 33, onde o Senhor vinha denunciando, através do profeta Isaías, a confiança dos homens em seus líderes loucos e fraudulentos, a confiança dos homens nas forças do Egito para defendê-los contra a Síria e Judá. E, de repente, ele muda o tema em Isaías 32, 1 ao 8, e promete um rei de justiça e um governo justo com príncipes retos. Mas não tão de repente assim. A nossa sessão do texto, na verdade, se inicia em Isaías 30:15 e termina em Isaías 32:8. É um contexto aberto, mas é um contexto que se inicia em 30:15. Observe o texto de Isaías 30:15 comigo. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes e em sossegardes, e está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força, mas não o quiseram. A proposta feita pelo Senhor aqui em Isaías 30:15 é que se eles abandonassem sua justiça própria, eles abandonassem sua arrogância, voltassem a ouvir os profetas, voltassem a seguir os mandamentos do pacto conforme revelados na Escritura,
deixassem de querer buscar ajuda no Egito ou em qualquer outra força estrangeira. A Assíria estava massacrando o povo exatamente porque o reinado de Acás buscou a ajuda da Assíria para defender o reino do sul contra o reino do norte, contra a Síria. Na verdade, ficou escrava, ficou sujeita à Síria a partir desse momento. O que ele propõe aqui é um convite da graça, que eles se convertam, que eles se voltem para o Senhor, que eles confiem apenas em Deus. Falando sobre isso, nós precisamos olhar de uma maneira mais detalhada os capítulos 30 e 31, que são os segmentos do capítulo 32. Nos capítulos 30 e 31, nós vemos que Isaías está fazendo uma denúncia. Ele denuncia os filhos rebeldes, ele denuncia os príncipes de Judá, ele denuncia os embaixadores de Judá como traidores por estarem buscando auxílio no Egito e não a confiança no Senhor. Mas é interessante notarmos, meus irmãos, que Isaías não é usado para fazer uma denúncia contra Ezequias diretamente. Acredita-se que existe, então, uma esperança. E como existe uma promessa que na linhagem de Davi viria o rei que faria com que Judá e Israel voltassem a ser um povo justo, qualquer um daquela linhagem poderia ser. E para isso nós precisamos pensar no reinado de Ezequias. Como diz 2 Crônicas e 2 Reis sobre o reinado de Ezequias, ele é completamente diferente do reinado de Acás. Acás foi um louco, um fraudulento. Acás se voltou contra Deus, não quis ouvir o profeta quando Deus mandou falar com ele diretamente. Ele se voltou para a Síria, e quando a Síria, entre aspas, o libertou da Síria e do Reino do Norte, ele passou a adorar os deuses dos assírios. Ele fez um grande altar próximo ao templo do Senhor, e por fim ele fechou o templo do Senhor. Já Ezequias não. O contraste entre os dois é enorme. Ezequias, ele abriu novamente o templo do Senhor. Ele restaurou o culto verdadeiro. Ele convidou os seus irmãos de Judá e Benjamim e do Reino do Norte para vir cultuar a Deus. Muitos riram dele, mas muitos de Efraim, de Manassés, de Asser, vieram até Jerusalém para adorar a nosso Deus, a comemorar a Páscoa. Muitos deles estiveram ali, naquele momento, para estar adorando a Deus. Alguns estavam impuros. Ezequias fez mediação entre eles e Deus, pedindo que Deus os aceitasse assim mesmo, e eles foram curados. Durante uma semana foi celebrada a festa dos pães asados. E este povo que saiu de lá, da comemoração do Senhor, saiu cheio de zelo pelo Senhor e removeu os altares, removeu os postes ídolos, derribou as imagens, purificou a terra de Judá e Benjamim, e não só lá, também no território de Efraim e Manassés. E é nos dito no livro de Crônicas, de 2 Crônicas, que Ezequias foi um rei justo e reto perante o Senhor. Será que poderíamos, então, acreditar que o reino de justiça entre nós já está desde o tempo de Ezequias? Infelizmente, irmãos, pelo procedimento dos príncipes, não. Eles levaram o povo a acreditar no Egito, em vez de acreditar em Deus. Eles ensinaram o povo que nós devemos confiar no braço mortal, em vez de confiar no único e verdadeiro Deus, Yahvé. Mas Deus poderia ter removido esses príncipes e embaixadores e colocado outros debaixo do rei de justiça. Mas Ezequias não é esse rei de justiça, meus irmãos, infelizmente, porque ele mesmo se exaltou. Depois que o Senhor os livrou da Assíria, depois que o Senhor fez morrer 185 mil do exército da Síria em uma noite, depois que o rei Senaqueribe voltou para a sua terra, depois que o rei Senaqueribe, quando adorava o seu deus Nisroch, foi morto por 2 de seus filhos, mesmo assim, Ezequias, que tinha buscado ao Senhor para essa libertação, ele se exalta. Ele recebe uma comitiva da Babilônia e, aceitando os presentes dos babilônios, ele também aceita uma aliança com Merodach e Baladã. Como os seus
príncipes e embaixadores, Ezequias demonstra que acredita mais no braço mortal do que nos Deus vivo. Nesse momento, ele virou as costas para Deus, porque ele não consultou a Deus se deveria fazer essa aliança. Infelizmente, o povo de Judá, mais uma vez, viu que o seu rei não era o rei de justiça, mas ele não foi o último dos reis da linhagem de Davi que recebe um elogio nos livros de Reis e de Segunda Crônicas. Josias também foi elogiado. Josias também fez uma ampla reforma religiosa depois de encontrar a palavra de Deus dentro do templo. Josias também limpou a terra das abominações dos povos em volta. Mas, infelizmente, Josias também não é o rei de justiça, porque Josias se virou contra Deus no momento em que ele decidiu por sua conta subir contra os egípcios. Ele não consultou a Deus novamente. Ele deveria ter feito como Davi, ter perguntado se ele deveria ou não subir contra os egípcios. Como ele não o fez, ele morre em campo de batalha que ele não deveria ter ido lutar. Ele morre, para a vergonha dele, como Acabe morreu, fantasiado como um soldado e não como rei de Judá, e toma uma flechada, assim como Acabe tomou em campo de batalha. Ele foi julgado e não foi aceito como rei de justiça. Depois disso, sabemos que Judá foi para o exílio, e no retorno do exílio ele foi dominado por muitos povos estrangeiros. Durante 100 anos, os asmoneus, os macabeus, eles governaram sobre o território da Judéia. Mas eles não eram da linhagem de Davi, e logo eles foram removidos quando, no ano de 63 a.C., os romanos, as pernas de ferro da imagem de Nabucodonosor, como revelado por Daniel, dominaram a província da Síria e logo depois removeram os asmoneus do poder. Contudo, amados irmãos, vemos que nenhum rei de justiça se levantou na linhagem de Davi até que chegou à plenitude do tempo. A rocha, não cortada por mãos, do mesmo sonho de Nabucodonosor, estava prestes a crescer e espalhar seu reino sobre a terra. Um dos pontos de discussão desse texto de Isaías 32, do 1 ao 8, é se o rei de justiça seria alguém da linhagem de Davi, ou se ele seria o Messias prometido, que Isaías já tinha falado durante o tempo do reino do louco, blasfemo, fraudulento, rei Acás, o Messias, o reino perfeito, no reino de sua plenitude. A dúvida vem porque nesse texto você tem príncipes. Nos outros dois textos que Isaías falou, você só tem um rei, o Messias. Contudo, vários comentaristas concordam que sim, esse é um texto messiânico. Este rei de justiça também é o Messias. E nós sabemos quem é este rei. Este rei é o rei Jesus. Este reino que o nosso Senhor traz até nós é o reino daquele que nasceu na linhagem de Davi. É aquele que nasceu na cidade de Davi, Belém. O Senhor Jesus cumpriu todas as profecias da sua vinda. O nosso Senhor Jesus, quando esteve na sinagoga lá em Lucas, abram comigo, por favor, lá no texto de Lucas, capítulo 4, do 18 ao 19, Jesus pregou na sinagoga de Nazaré. Ele leu um texto de Isaías, e ele disse, então, aqui, a palavra diz, então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito, o Senhor Jesus achou o lugar onde estava escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração das vistas aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Então, no versículo 21, o Senhor Jesus disse, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Amados, uma das marcas principais do reino de justiça entre nós, o reino de justiça de Cristo Jesus, é que a justiça, a retidão e o abrigo
estarão entre nós. É isso que diz o versículo 1 e 2. Eis aí que reinará um rei com justiça, e em retidão governarão príncipes. Cada um servirá de esconderijo contra o vento, de refúgio contra a tempestade, de torrente de águas em lugares secos, e de sombra de grande rocha em terra sedenta. No hebraico, nós poderíamos ver onde está escrito que cada um é a palavra que poderia ter sido traduzida apenas como homem. Jesus Cristo é o homem. É o homem que é esconderijo contra o vento, que é refúgio contra a tempestade, que é torrente de água em lugares secos, que é sombra de rocha sobre uma terra sedenta. O Senhor Jesus é aquele que nos traz a esperança. O Senhor Jesus é aquele que nós devemos ser, como diz o apóstolo Paulo, seus imitadores. O Senhor Jesus é aquele que, por ele ser estas coisas, esconderijo, refúgio, água para o sedento, a sombra de uma grande rocha. E nos versículos 3 e 4, nós vimos que o ensino puro também deve estar entre nós. E esse ensino puro deve ser mediado pelo Espírito Santo de Deus, que só pode estar sobre nós após a vinda de Cristo Jesus, no sentido pleno de todos os príncipes terem um Espírito. Olhem comigo o que está escrito em Isaías 32, do versículo 17 até o versículo 19. Isaías 32, do 17 ao 19. O profeta continua falando de justiça. E ele disse: o efeito da justiça será a paz, e o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. O meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras, em lugares quietos e tranquilos, ainda que haja saraivada, caia o bosque, e seja a cidade inteiramente abatida. Ainda que sejamos perseguidos, nós teremos paz como príncipes de justiça, porque o ensino correto nos levará a confiar apenas em Deus. Mas não só o ensino. Isaías profetizava e ensinava de maneira correta, mas as pessoas se endureciam. Se endureciam exatamente porque eles eram pecadores sem o Espírito. Aqui no versículo 15 de Isaías 32, nós vemos que isso seria assim, tudo sofrimento, erro, arrogância, as pessoas não confiando em Deus, até que o Espírito fosse derramado lá do alto. Isso se cumpriu no reino, na vida de Jesus Cristo, quando ele é assunto aos céus, 40 dias depois é derramado o Espírito sobre os apóstolos. E a partir daí, as marcas do ensino puro, mediado pelo Espírito Santo de Deus, é visto também nós que somos os príncipes do Senhor. O apóstolo Pedro diz que nós somos raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio santo. O apóstolo João em Apocalipse diz que o Senhor foi morto e pelo seu sangue comprou-nos de todo povo, tribo, língua e nação, para que fôssemos seus reinos e sacerdotes. E novamente o apóstolo Paulo nos diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Amados irmãos, vemos então que este reino de justiça já está entre nós desde a primeira vinda de Jesus Cristo. Ele não está de maneira perfeita, porque ainda precisa do ministério dos príncipes, que somos nós, seus filhos, mas estará na sua plenitude. Com isso, nós rejeitamos as fábulas de quem crê em revelações espúrias, que dizem que o povo de Israel é um povo que Deus trata em separado do povo da igreja, e que haverá um tempo em que Israel será governado pelo Senhor Jesus na terra, de maneira milenar, e subjugará todos os povos, enquanto a igreja não estará mais aqui. O tempo da igreja terá acabado. Este erro é o que é chamado de dispensacionalismo. Nós cremos, sim, que nós já estamos no reino de justiça, não na sua plenitude, que será na segunda vinda de Cristo, mas na realidade estamos espalhando o reino por toda a terra, cumprindo o mandato da pregação e de fazermos discípulos, ensinando tudo que eles devem guardar.
Então, meus amados irmãos, do versículo 1 ao 4, nós vemos que as marcas do reino de justiça entre nós são justiça, retidão, abrigo e ensino puro, que devem estar entre nós. E aplicando isso para você e para mim, com os olhos do peregrino de John Bunyan, eu digo, meus irmãos, que eu e você devemos ser o evangelista que aponta o caminho da salvação, a mão que retira do pântano da dúvida, aquele que abre a sua casa como abrigo para o viajante, o intérprete que mostra as riquezas da palavra de Deus. Devemos ser o amigo fiel que anda no caminho estreito, um com o outro. Devemos ser aquele que dá força ao que está para morrer pelo testemunho de Jesus. Devemos ser a esperança que tira outros nossos amados do desespero. Devemos ser o pastor que alimenta as ovelhas do Senhor nos campos de Emanuel. Assim, cumpriremos essas primeiras marcas do reino de justiça entre nós, vivendo em justiça e retidão, sendo abrigo para o necessitado e tendo o ensino puro da palavra, mediado pelo Santo Espírito. Agora nos voltemos aos versículos 5 ao 8. Vamos lê-los novamente. Ao louco nunca mais se chamará nobre, e do fraudulento jamais se dirá que é magnânimo, porque o louco fala loucamente, e o seu coração obra o que é iníquo, para usar de impiedade e para proferir mentiras contra o Senhor, para deixar o faminto na ânsia de sua fome e fazer com que o sedento venha ter falta de bebida. Também as armas do fraudulento são más. Ele maquina intrigas para arruinar os desvalidos, com palavras falsas, ainda quando a causa do pobre é justa. Mas o nobre projeta coisas nobres, e na sua nobreza perseverará. Vemos nesses 4 versículos que o louco e o fraudulento nunca mais serão designados nobres no meio do povo de Jesus Cristo. Vemos pelo reinado de Acás que quem governava era exatamente um louco e um fraudulento, seguido de outros loucos e fraudulentos. Eles chegaram ao ponto de fechar o templo, de cortar os utensílios, de construir um altar para o Deus dos assírios em plena Jerusalém. Todo o povo debandou para o culto hipócrita, apenas aqueles que ainda eram remanescente fiel não o fizeram. E eles, por serem fiéis ao Senhor, com certeza foram relegados. Isso fez com que eles ficassem pobres. É por isso que no versículo 7 é escrito uma palavra no hebraico que significa que essa pessoa é um humilde, um necessitado, alguém empobrecido exatamente porque é piedoso, porque confia no Senhor. Não é simplesmente um pobre. É um pobre porque é empobrecido porque ele crê em Deus e é perseguido pelo louco e pelo fraudulento. Vemos no versículo 5, quando diz que ao louco nunca mais se chamará nobre, que o profeta Isaías está fazendo um jogo de palavras no hebraico. É como se eu e você tivéssemos que escrever a palavra bolo e bola sem as vogais. O propósito do profeta aqui é mostrar que isso vinha acontecendo em Judá. As pessoas estavam considerando pessoas loucas, blasfemas, hereges, como se eles fossem nobres. Estavam seguindo eles em suas idolatrias, estavam seguindo eles na mentira, estavam seguindo eles na depravação, porque este louco, que também poderia ser traduzido por tolo, é aquele que pensa e maquina as piores coisas também em relação ao sexo, em aproveitar das pessoas. Lembra-se dos filhos de Eli, como eles faziam com as mulheres próximas ao tabernáculo? Esses são os tolos, os loucos. E Acás era um louco como este. Acás era um louco e fraudulento, que levou muitas pessoas à morte pelos seus atos errados. Em um só dos episódios, quando o Reino do Norte invade o território de Judá, 125 mil homens de guerra de Judá são mortos em uma batalha, e 200 mil pessoas, mulheres, filhos e filhas, são levados como cativos para o território do norte, são levados muitos nus, em vergonhas, para serem escravizados, para serem usados
Mas Deus levantou um príncipe de justiça no caminho desses homens de Belial. Deus levantou um profeta chamado Oded, como nos relata o livro de 2 Crônicas. E ao ele se levantar, dizendo que eles não deveriam fazer mal aos seus irmãos, os príncipes de Efraim também se levantaram em prol da justiça. E como essas cabeças de Efraim se levantaram em prol da justiça, essas pessoas foram alimentadas com pão e água, seus ferimentos foram cuidados, foram-lhes dados roupas e calçados. Aqueles que não poderiam se deslocar foram colocados em lombos de jumentos e levados até a cidade de Jericó e devolvidos aos seus irmãos, foram tratados com justiça. Estes homens foram príncipes do Senhor na vida daqueles, eles foram abrigo, eles foram refúgio. Amados irmãos, nós somos chamados para ser este abrigo, a este refúgio, para os nossos irmãos de fé, principalmente os nossos da nossa casa. Nós devemos ser piedosos com nossos irmãos. Nós devemos estender a mão ao necessitado, socorrer aquele que está para morrer, aquele que é perseguido pela fé. Nós devemos abrir as nossas vozes para lutar pela justiça. A causa do humilde, do necessitado e do piedoso deve ser atendida. Essa é uma das marcas do reino de justiça entre nós. A causa do humilde, do necessitado e do piedoso deve ser atendida por nós. Não podemos agir como um personagem de Mad Max, que é um exemplo do touro, um personagem chamado Immortan Joe, que domina um território chamado Wasteland e controla todos os recursos daquele território desértico. Inclusive, ele tem um extenso harém. Em uma das cenas do filme, ele abre as comportas de água por poucos segundos, fazendo com que as pessoas corram desesperadas para obter aquele pouco de água, e logo corta o suprimento, e lá de cima ele grita em ironia: não se acostumem a tomar água. Assim ele controla o povo. Assim é o louco. Ele blasfema contra Deus. Ele é um herege. E ele blasfema contra Deus, humilhando o necessitado, principalmente aquele que crê no Senhor. O companheiro dele, como diz a Escritura, é um fraudulento. O fraudulento é aquele que é o trapaceiro. É o que usa tramas, urde tramas, para prender como um passarinho piedoso que busca a justiça. Ele é o homem que perverte a verdade para os seus propósitos. Amados irmãos, nós precisamos ver que em nosso meio não deve existir esse tipo de pessoa. Como nos diz no versículo 5, nunca mais um fraudulento deve ser chamado magnânimo. Nunca mais o fraudulento deve usar palavras falsas contra a causa do nobre, contra a causa do pobre, do piedoso, e aqui, como eu já disse, do humilde, do necessitado, daquele que é necessitado, porque continua fiel e digno no caminho do Senhor, se opondo às tramas do fraudulento, não querendo fazer parte dessas coisas. E agora eu quero trazer uma mensagem àquele que se reconhece como louco e fraudulento. Você precisa se arrepender do seu pecado. Você precisa se voltar para Jesus Cristo, o Rei de Justiça, e confiar apenas nele como sua salvação. Você precisa deixar o erro e passar a seguir a justiça da palavra de Deus. Não seja como o louco e o fraudulento que Isaías denuncia aqui. Não acredite que você vai escapar. Você estará como eles, condenado. Não acredite numa mentira que é muito popular em nossos dias, que a sua existência terminará após a morte. Se você continuar no caminho de pecado, o seu destino é o inferno, é a separação total de Deus pela eternidade. Arrependa-se. Mas voltando a nós, os príncipes do reino de justiça, nós devemos, mais uma vez, reforçando, confrontar toda a forma de mal em suas manifestações. Devemos buscar a justiça, praticar a misericórdia. Leia comigo em Isaías 33:15, o que diz o profeta. Ele nos diz, respondendo ao final do versículo 14, quem dentre nós habitará com fogo devorador? Quem dentre nós habitará com chamas eternas? O que anda em justiça
e fala o que é reto, o que despreza o ganho de opressão, ou seja, não é um fraudulento, o que com um gesto de mãos recusa o suborno, o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios e fecha os olhos para não ver o mal. Aqui, meus irmãos, não ouvir falar de homicídios é não fazer parte de tramas contra aqueles que estão buscando a justiça e fechar os olhos para o mal. Não é não se levantar contra o mal, é não olhar para praticar o mal. Então, amados irmãos, como isso pode ser na prática? Sei que temos crianças hoje aqui. Eu volto para as crianças dizendo, crianças, quando você ver alguém fazendo bullying, fazendo brincadeiras ruins com seu amiguinho, não faça você também. E depois sente ao lado dele quando ele estiver chorando e traga a ele consolo. Também, se você tem um amiguinho na escola que não consegue levar um lanche, converse com seus pais sobre isso. Quem sabe você pode suprir essa necessidade. Quem sabe vocês possam fazer alguma coisa para alimentar esse necessitado. Você, menino, adolescente, que tem uma irmã mais nova, pode ser que em algum lugar tenha alguém querendo abusar da tua irmã. Um louco querendo fazer loucuras. Por isso, proteja sua irmã. Denuncie este louco. Fale com seus pais. Fale com um adulto. Fale com os professores. Seja aquele que levanta-se pela causa do humilde e do necessitado. Busque a justiça com suas palavras. Se você é um advogado, quem sabe existe alguém empobrecido, com uma causa justa, que está sendo enredado por um fraudulento, que quer tomar os bens. Defenda esta causa, mesmo que você não tenha ganho algum. E para todos nós, príncipes do Reino de Justiça, voltemos-nos à palavra de Deus. Aprendamos o que é reto e justo e a defendamos em qualquer área de atuação onde estivermos, em qualquer esfera em que estivermos. Sejamos aqueles que vivem em retidão e justiça, lutando pela causa do humilde e do necessitado, sendo o abrigo para aquele que precisa e ensinando aqueles que estão sedentos pela verdade do Evangelho. E o que vemos, meus irmãos, no versículo 8? No versículo 8, nós vemos que o profeta diz: o nobre projeta coisas nobres e na sua nobreza perseverará. Uma outra tradução para este texto poderia ser dizer que o nobre faz projetos nobres. E ele, em sua dignidade, a dignidade da palavra, ele persevera. Esse é o piedoso que vive de maneira íntegra e em amor a Deus e ao próximo. Essa é uma das outras marcas do reino de justiça entre nós. O piedoso é aquele que vive de uma maneira íntegra, conforme a palavra. E em amor, ele mostra o seu amor por Deus e pelo próximo. O piedoso, ele não só faz coisas boas, o piedoso, ele planeja, ele projeta viver para que a glória de Deus seja exaltada através dele, através das suas ações. O piedoso é aquele que, em primeiro lugar, se volta para a Escritura, para a palavra de Deus, e solenemente busca os mandamentos de Deus na palavra, pois o Senhor Jesus Cristo diz que o amor não é uma coisa de boca, o amor é uma coisa de prática. Aqueles que o amam são os que seguem os seus mandamentos. O Rei de Justiça conclama aos seus príncipes a retidão da palavra. Por isso, planeje esse ato de nobreza em sua vida, meu amado irmão, minha amada irmã, adolescente e criança. Se debruce sobre a Escritura. Ame a palavra de Deus. Tenha o seu prazer em meditar dia e noite na palavra. Observe o que Deus planejou, traçou, para que andássemos nelas, nas obras que devemos andar. Amados irmãos, que a Escritura seja para você o grande alimento, o depósito do ministério da palavra, da graça de Deus para a sua vida. E sendo assim, tenha a Bíblia nas mãos, na mente e no coração, e planeje atos nobres. Por exemplo, nesse tempo de peste, nesse tempo de crise, você já pensou em visitar uma família enlutada, ver se ela tem uma necessidade que você pode atender?
neste tempo em que a missão de Deus continua se espalhando até os confins da terra, você tem dado mais do que o seu dízimo, ofertado mais do que o seu dízimo, para que a missão seja concluída, para que todos os povos, cada etnia da terra seja alcançada? Na missão você tem feito mais do que isso. Você já pensou em ter um contato permanente com o missionário, falar com ele da palavra, saber sobre o seu ministério, orar junto com ele? Você já pensou em recebê-lo em sua casa quando ele está no Templo do Brasil? Você já planejou outros atos de justiça? Você já planejou, por exemplo, trazer aquele conhecimento que você tem para poder edificar a vida de outras pessoas também no campo profissional? Você já planejou atender a fome daqueles que estão passando necessidade porque perderam o emprego? Você tem uma reserva de alimento em sua casa para atender quem bate a sua porta? Ou melhor, você, meu amado irmão e irmã, você já pensou em procurar os diáconos da tua igreja e saber quem em tua igreja precisa de apoio e suprir essa necessidade financeira sem alarde, em secreto, só para que a glória de Deus seja exaltada, para que Deus seja glorificado através do teu ato de justiça? Amados irmãos, planeje atos nobres, viva para a glória de Deus. E terminando essa mensagem, olhemos para a conclusão de nosso texto. O tema do nosso texto de hoje foram as marcas do reino de justiça entre nós. Vimos que do versículo 1 ao 4, as marcas que temos do reino de justiça entre nós, vindo da revelação aqui da palavra através do profeta Isaías, é que a justiça, a retidão, o abrigo e o ensino puro, mediado pelo Espírito Santo, deve estar entre nós que andam em retidão, devem mostrar a justiça do reino, a justiça de Cristo, nosso Rei, em cada um dos momentos de nossa vida. Além disso, sabemos também que um segundo ponto é que nós devemos lutar pela causa do humilde, do necessitado e do piedoso para que ela seja atendida. Essas são marcas do reino que transparecem claramente o pacto que temos com Deus fiel, que é mediado por nosso Rei de Justiça, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, e nos permite viver, e nos conclama a viver, e preparou para que pudéssemos viver nesse caminho, no caminho da piedade, de maneira íntegra, em amor a Deus, em amor ao próximo. Que com isso, meus irmãos, nós possamos declarar em alta voz, ou mesmo que estejamos num leito de morte com o corpo amortecido, junto com Paulo, o que ele diz na segunda epístola a Timóteo, no capítulo 4, do versículo 7 ao 8, que nós possamos dizer: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, já problema na audição do texto, devido a uma ligação que chegou agora. Então, eu voltarei então à conclusão dizendo: amados irmãos, no final, uma das marcas que devemos ter é que o piedoso viverá de maneira íntegra e em amor. E baseados nesses três marcas, que são justiça, retidão, abrigo e ensino puro, estarão entre nós. O louco e o fraudulento nunca mais serão designados nobres. Por isso, a causa do humilde, do necessitado e do piedoso será atendida através de nós, os príncipes de justiça. E, por fim, o piedoso viverá de maneira íntegra e em amor. E, concluindo, nós possamos falar em alta voz, ou mesmo que estejamos com nossos corpos amortecidos numa cama de hospital, junto com Paulo,
possamos dizer: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Então agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos, com todos quanto amam a sua vinda. Louvado seja o Senhor Jesus, nosso Rei de Justiça. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém. Professor André? Ok, Sidney, muito obrigado, viu? Obrigado por essa mensagem tão edificante.